Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto programa do Fórum de Turismo LGBT do Brasil 2020, direto aqui dos estúdios da R1 no Puma Vila Olímpia, em São Paulo. No programa de hoje teremos um painel sobre políticas públicas e como elas podem ajudar a fomentar o turismo LGBT. Depois, vamos até Fort Lauderdale, na Flórida, nesse destino que pelo quarto ano seguido apresenta o nosso evento. E por último, vamos até a Argentina, saber o que os nossos hermanos têm a oferecer para os viajantes LGBT. Mas antes, um recado. Se você perdeu alguns dos nossos programas anteriores, não se preocupem. Eles já estão disponíveis aqui nas nossas plataformas. Eu recomendo, o conteúdo está incrível. E dando início, eu quero começar agradecendo novamente aos nossos patrocinadores. São eles: gente, muito obrigado por continuarem acreditando no segmento de turismo LGBT. E agora vamos ao nosso painel de hoje. Vamos falar sobre políticas públicas como ferramenta de fomento para o turismo LGBT. Para debater esse painel, temos como mediador João Bueno, advogado e colunista do jornal Brasil Tours. Temos também Cássio Rodrigo, diretor de educação na Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo. E para dar um toque feminino a esse painel, temos conosco Heloísa Gama, advogada e especialista em direito homoafetivo. Arrasem, galera, é com vocês! Importante, falando em políticas públicas, boa tarde a todos, antes de mais nada, bom estar aqui com vocês. Boa tarde. É importante, antes da gente falar de políticas públicas, citar a importância que o turismo tem para o Brasil e ainda mais nesse momento de retomada. A gente sabe que a indústria do turismo é uma indústria sustentável, ela só gera benefícios de uma maneira geral em todos os setores e a gente sabe que o Brasil, apesar do enorme potencial, não dá para não entrar nessa seara, a gente não sai daquele número de visitantes internacionais. Eu trouxe até aqui anotado, em 2018, 6,62 milhões de turistas internacionais. Em 2019, a gente teve 6,35 milhões. Em 2020, a gente sabe que não vai chegar muito provavelmente num percentual muito baixo por força da pandemia. E pontos turísticos individuais, a gente sabe que recebem muito mais turistas do que o Brasil, né? O Louvre recebeu, em 2018, 7,6 milhões. Né? Por outro lado, a gente tem também a informação que a comunidade LGBT, ela movimenta aí um percentual muito grande dos turistas que circulam ao redor do mundo. A comunidade LGBT tem uma grande representatividade, com gastos, com deslocamentos, com pontos culturais, gastronomia, ou seja, é um público muito importante. Né? E também não posso deixar de trazer, para a gente começar esse bate-papo, que o Brasil tem uma política aberta, né? Nós tivemos o reconhecimento, a criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal, que enquadrou no crime de racismo as penas para quem comete crimes de homofobia, e o casamento, a união civil, também é reconhecida. Ou seja, nós temos aí uma série de mazelas, mas nós temos essa política pública mais reconhecendo esse ponto. Então, eu acho que a gente pode, a partir daí, começar esse bate-papo e entender qual é a relação específica da política pública, da sua eficácia, com o aumento ou não da representatividade dos turistas. Eu vou começar com a Heloísa. Heloísa, você acredita que existe alguma relação entre políticas públicas que protegem a comunidade, o público LGBT, o turista LGBT, e o incremento desses turistas, citando países que isso você consegue comprovar e documentar? Total relação. Se a gente pegar 90% dos turistas LGBTI, eles não vão para países que têm criminalização dos LGBTs, né? Criminalização da homotransfobia. Então, da homossexualidade, melhor dizendo.
Eu falei errado. Então, vamos citar assim, a Rússia não é um país hoje acolhedor para LGBTIs. Né? Eu, por exemplo, como lésbica que sou, jamais iria para a Rússia, num país que eu sei que eu não sou bem-vinda, que eu não vou poder andar de mão dada com a minha esposa, que eu não vou ser bem... Viver normalmente. Exato, que eu não vou estar tranquila andando, né, por mais que seja um país que eu gostaria de conhecer. A Turquia também, hoje, que tem um regime mais autoritário, também não é um país hoje que eu acho que os LGBTIs vão, porque não se sentem acolhidos pelo regime autoritário que tem lá, como a Polônia também, né? A Polônia que está com uma série de políticas públicas, de legislações para endurecer ainda mais o respeito aos LGBTs, então não querem que haja esse respeito. E outros países, por exemplo, se pegar na Alemanha, você tem um movimento lésbico alemão que ele indica lugares que não devem ser visitados, né? Como, por exemplo, tem até uma relação de países que têm trabalho escravo. Então, já diz, esse país tem trabalho escravo infantil, então não deve ser visitado. Então, isso, o governo, a entidade, o movimento lésbico alemão informa países, então tem lá uma relação de países que eles mesmos, né, falam, olha, esse país não é bacana aí, não é legal, não é seguro, e o movimento lésbico alemão, inclusive, cita até países que têm trabalho escravo infantil, não só que não respeite os LGBTs. Então, acho que o país, quando ele é inclusivo, quando ele traz uma segurança, obviamente que você tem mais vontade de conhecer, por mais bonito que o país seja, se não for um país que você se sinta seguro, não dá para você ir visitar, né? Pelo menos essa é a minha visão. Uhum. E, Cássio, continuando, você consegue fazer uma relação de destinos que tem políticas públicas claras de proteção à comunidade LGBT e que, por conta dessa clareza nos propósitos das políticas públicas, conseguiram captar mais turistas que outras que são mais neutras, por exemplo? Bom, com certeza. Como a organização disse que eu não podia trazer PowerPoint, eu sou a pessoa que tem o PowerPoint como apêndice, então eu trouxe umas colinhas aqui para não errar nos números. Mas é possível, sim, fazer esse paralelo. Eu lembro que, em 2007, quando eu participei de um encontro da IGLTA, que é o Organismo Internacional de Turismo LGBT, lá em Montreal, no Canadá, uma das palestras era do representante de turismo de Montreal, falando que na década de 70, né, então veja bem, década de 70, quando eles resolveram que queriam que Montreal fosse um destino LGBT no país e para o resto do mundo, como que eles começaram a trabalhar para poder garantir que Montreal se firmasse como destino. E uma das primeiras ações foi justamente pensar numa lei que protegesse a comunidade LGBT local e, claro, o turista. Né? Então, perceba que tem uma vinculação direta. Né? A gente vê hoje ali Montreal também à frente, com reconhecimento ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, tem uma série de outras legislações de garantia. Então, isso é um exemplo de algo que começou lá na década de 70. Se a gente olhar, por exemplo, além do Canadá, nós temos uma série de outros países. Né? Então, ainda continuando lá fora, a gente pode pegar Tel Aviv, que também é um exemplo de uma cidade que começou a buscar, por esse título, de ser uma meca para o turista LGBTI, e que, para isso, ela também começou a trabalhar políticas públicas nesse sentido. Né? O que eu acho que é importante, como aqui a Heloísa falou, todos esses países, se você quer ser reconhecido como destino LGBT, você precisa que os órgãos de turismo oficiais, seja do país, seja do município, seja do estado, enfim, eles precisam ter uma assinatura em prol desse turismo. Né? Então, eles precisam dar a cara a tapa e estar ao lado da comunidade LGBTI local. Então, a gente tem, por exemplo, o Tel Aviv, que investiu em políticas públicas nesse sentido. Né? A gente tem o Ministério
do turismo de Israel aqui no Brasil, fazendo campanhas para que o turista brasileiro vá a Tel Aviv. Então, é um investimento oficial, por isso que eu falo dessa assinatura, como ela é importante. Aqui na América Latina, nós temos a Colômbia, né, que passou a ser considerado um destino para turistas LGBTI, e principalmente porque começou a trabalhar a questão junto à polícia, pensando de como você fazer um acolhimento e garantir a segurança dessas pessoas. Uma ação integrada, né? Exatamente. Eu lembro que quando a gente fez aqui um evento em São Paulo, que era só para travestis, uma das nossas primeiras preocupações, e era um evento lá em 2007, no centro de São Paulo, como garantir que elas não apanhassem. Então, a gente foi fazer uma conversa com a polícia, para que a polícia fizesse um policiamento extra ali na região, sabendo que nós receberíamos travestis do Brasil todo. Né? Então, era uma ação local, não era uma questão específica para o turista, mas elas eram turistas aqui de dentro do país, estavam vindo para a cidade. Né? Então, você tem que pensar na segurança desse turista, que é um pouco o que a Colômbia fez com essas formações, essas capacitações para os seus corpos de segurança. Né? Tanto que a gente tem aí, como resultado, eles estão concorrendo ao Oscar do turismo mundial como sendo um melhor destino da América Latina. Se eles ganharem, eles vão passar por cima da Argentina, né? Que a Argentina também é reconhecida como um destino friendly, como um destino que acolhe bem a nossa população, e justamente porque houve investimento do poder público na garantia de direitos. Né? Eu acho que tudo perpassa pela garantia de direitos, como a Heloísa falou. Quer dizer que não basta a gente ter uma legislação que reconhece a união civil, que é uma grande vitória, a gente sabe que tem países que isso não existe, e também a questão da criminalização equiparado ao crime de racismo. Quer dizer que não basta, pelo que vocês colocaram, apenas, isso é muito importante, é uma política pública, mas até foi uma política pública meio forçada por uma ação do judiciário. Né? Então, não foi uma política pública espontânea. Era isso que eu queria colocar. Na verdade, você não tem uma assinatura do governo. Né? Você tem uma garantia vinda pelo judiciário. Uma tutela, isso. Né? Não é algo que o governo, ou quem está no governo, assuma como política, como é feito nesses países. E aí você olha os números, por exemplo, aqui da questão, a Heloísa falou do Covid, desse período todo de pandemia, né? E a gente viu, por exemplo, que para Buenos Aires, o turismo, ou esse turista LGBT, representa 20% do total de turistas que vão para a capital do país. Não é um número baixo. Significativo. Né? Então, quer dizer, a gente está pensando em retomada pós-pandemia, o Brasil é um destino turístico, o turismo LGBTI teria que ser olhado com maior cuidado e com pessoas mais capacitadas. Não, eu só queria fazer um adendo, se me permitir, que a gente não pode... Quando o Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, em janeiro do ano passado, uma das primeiras coisas que ele falou, que o Ministério de Turismo, que não queria que o Brasil fosse considerado um país... Foi uma declaração forte. Que tivesse visitas de LGBTs. Né? De turismo, ele não queria o turismo LGBT aqui no país. Isso é uma declaração forte. Então, eu fico pensando que LGBT de fora, dos Estados Unidos, da Europa, ou de qualquer... vai incluir o Brasil no seu... Eu não me sentiria segura de, como eu falei, de ir para um país que eu sei que eu não vou ser bem vista pelo governo. Olha que interessante. A gente tem toda essa preocupação com a retomada, com o aumento desses números de 6 milhões, que não sai disso há muitos anos. E o próprio governo, que quando assumiu, deu essa declaração, tirou do Plano Nacional de Turismo, tirou a parte de incentivo ao turismo LGBT. Olha que grave. E mesmo assim ele pretende aumentar de 6 para 12 milhões de visitantes estrangeiros até 2023, que é o plano, a duração. E aí você pensa, se 10% dos viajantes do mundo, eu achei aqui a cola, 10% dos viajantes do mundo são da comunidade LGBT, sem você fazer um trabalho nesse sentido, e já é comprovado que o viajante LGBT tem um consumo mais alto com relação a valores,
fica complicado você atingir uma meta dessa, fora as outras situações, mas a gente não é fórum para a gente debater aqui. Mas fica bem difícil a gente atingir isso, né? Sem, como claro está, o envolvimento espontâneo do governo com atitudes, né? Aí entra o esforço dos governos estaduais e dos governos locais. Aqui em São Paulo, né, quando teve essa fala do Jair Bolsonaro, imediatamente o governo, a Prefeitura de São Paulo, né, já com Bruno Covas, já tentou fazer um contraponto, né, e mostrar, não, aqui em São Paulo, o turista LGBTI+, ele é muito bem visto. Aqui nós temos a maior parada do mundo. Como é que eu não posso acolher esse LGBTI+? Muito pelo contrário, eu tenho mais é que acolhê-lo, e muito bem, né, porque nós temos a maior parada do mundo, nós temos vários boates, um mercado LGBT forte na cidade, eu não posso espantar esses turistas. Então, houve aí uma tentativa de contraponto por parte do governo daqui de São Paulo e outros estados também. Pegando carona com São Paulo, com a parada, que é uma referência, e São Paulo, para vocês terem uma ideia, falando de escrituras de união, ela é o maior número de escrituras de formação de casais LGBT aqui em São Paulo, do Brasil todo. Então, isso demonstra a seriedade e as políticas públicas que existem no estado de São Paulo, que não existem em outros estados do Brasil, e dá esse destaque. Falando de São Paulo, já falamos aí da parada. São Paulo, Heloísa, você avalia que é um destino seguro para o turista LGBT? Hoje, nós estamos completando esse mês de novembro 19 anos da Lei 10.948, de 2001, que é uma lei administrativa que pune a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero aqui no estado de São Paulo. Então, é uma lei administrativa que nós temos já há 19 anos, onde, em várias situações, aquele LGBT que possa ser discriminado, ele tem como denunciar. É uma lei que ela é processada e julgada na Secretaria da Justiça. Então, é um mecanismo que você tem que... Nós temos aqui em São Paulo Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Tolerância, que é especialista, né, no combate a esse tipo de intolerância. Então, nós temos... a gente procura... né, eu falo como gestora que fui do Estado, a gente sempre procurou... É claro que é difícil, num universo de 100 mil policiais militares, você conseguir sensibilizar e capacitar esses 100 mil para que não respeitem a população LGBTI. Mas há um esforço contínuo, há uma política pública efetiva na segurança pública, né, de sensibilizar os servidores públicos, sensibilizar e capacitar os agentes, a Polícia Militar, no âmbito municipal, a Guarda Civil. E sempre na parada, por exemplo, a gente sempre procurou fazer, eu quando fui gestor, o Cássio também, que foi gestor municipal e estadual, ações afirmativas, não naquela época, porque em junho é um mês que tem muitas atividades em São Paulo. Então, é um mês que a gente procurava fazer ações junto com o metrô, junto com a MTU, outros equipamentos públicos de conscientização, até para que aquele turista de fora, não só os que viessem de outros estados, mas mesmo do interior de São Paulo, se sentisse bem, se sentisse acolhido, né? Se sentisse com tranquilidade para estar nas ruas e vivenciar a sua homossexualidade ou a sua identidade de gênero de forma tranquila. Então, eu posso dizer que São Paulo está à frente, sem dúvida nenhuma. Como tem outros estados. Rio de Janeiro sempre teve uma política, não agora, nesse atual governo local, mas sempre teve uma política também de procurar acolher bem os seus LGBTIs. E outros estados, Paraná não, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraíba também, Pernambuco, a Bahia, reconhece a importância e tem políticas públicas interessantes para esse segmento. Do turista, perfeito. Do turista. Cássio, hoje, com a posição do Brasil atualmente,
tudo que está acontecendo. Como é que está a imagem do turista internacional LGBT com relação ao Brasil? Está favorecida, não está? O movimento aumentou, diminuiu? O que você sente disso? Eu acho que nós perdemos muito com relação à imagem do Brasil lá fora, junto a esse turista LGBT, porque antes nós tínhamos uma política por parte do governo federal, e aí em parceria às vezes com o Estado e município, de ir inclusive a esses eventos de turismo LGBT que ocorrem lá fora e divulgar o país como um destino. Nós tivemos em algumas atividades junto com o Embratur fazendo essa divulgação. E na atual administração há uma exigência ou há uma diretriz de distanciamento dessa questão, né? Da questão da população LGBTI. Tanto que agora, final de outubro, houve uma reunião no Mercosul para aprovar um plano de ação de direitos humanos do Mercosul, e o Brasil vetou algumas questões do plano, principalmente aquelas que falavam de ter um registro de crimes de ódio com relação à população LGBTI+, e também você poder ter a identidade de gênero em registros administrativos do país, né? O que é muito importante, porque nós teríamos números de quão violento são os locais aqui, e também nós poderíamos ter registros de como se dá essa questão do turismo para travestis e transexuais, que às vezes é mais difícil para elas do que para gays e lésbicas, né? E houve esse veto, então não passou, e eu duvido que passe por uma diretriz do governo federal, e aí, nesse sentido, o governo federal possui uma coordenação nacional LGBT que, no meu entendimento, é totalmente omissa. Me desculpe, entendeu? Eu acho que quem está lá à frente deveria, no mínimo, pedir exoneração, porque se o meu chefe falasse isso, no dia seguinte, eu estava com minha carta de demissão na frente dele, né? Porque que piada é essa? A própria ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, no 17 de maio, foi falar que o Disque 100 era a solução para os casos de LGBTfobia, e foi o veto do próprio ministério dela no Mercosul, né? Então, acho que essa ministra tem, no mínimo, duas caras, ou então ela é bipolar, ou qualquer outra questão. Então, nesse sentido, eu acho um equívoco a posição do Brasil, e acho que isso tende a passar uma imagem muito negativa do país. E isso prejudica, inclusive, ações pontuais, como a Heloísa relatou, que é a questão da própria parada aqui de São Paulo, né? Não é de hoje o trabalho que é feito, né? A gente tinha já um trabalho de formação, de capacitação do trade turístico, que remonta lá a 2005, né? 2006. Então, a gente sempre trabalhou com cooperativas de táxi, com hotelaria, enfim, com todo esse pessoal. Com toda a cadeia para que soubesse receber e respeitar. Exato. Né? E era uma formação contínua, durante muito tempo foi contínua. Nós já chegamos a ter em São Paulo, inclusive, uma central de informações turísticas específica para o turista LGBTI+, né? Então, era visando esse público. Entendi. Ou seja, estamos realmente prejudicados. E aí você tem uma fala do governo federal que vem na contramão. Não é só a fala é ruim, mas o posicionamento no Mercosul é pior, na ONU porque também expõe a ferida. Sim. Né? Expõe a ferida dentro do Mercosul. Exato. São Paulo, como é que está o movimento de aumentar o número de turistas, pensando no Brasil de uma maneira geral, para a atração de São Paulo? Tem acontecido movimentos, encontros, reuniões entre autoridades privadas, públicas? Tem alguma coisa em andamento nesse sentido? Olha, assim, São Paulo, nós, como eu falei, como a gente tem a maior parada do mundo, acaba sendo, principalmente, né, perto, né, da parada, acaba tendo muitos eventos aqui em paralelo.
ligados não só ao poder público com sociedade civil, mas a própria sociedade civil também se organizando, pensando aí estratégias para melhorar. E nós não podemos esquecer isso, trazendo um pouco do que o Cássio falou, é uma burrice, desculpa o termo, mas eu não consigo achar outro, é uma burrice tremenda você não fomentar o turismo brasileiro, o turismo LGBT no Brasil. O Brasil é um país que tem riqueza, tem lugares lindos, maravilhosos, né? Você tem toda você precisa melhorar. O turismo ele traz dividendos, ele traz um dinheiro enorme. Você tem uma população uma parcela da população, no caso a LGBT, que gosta de consumir, que gosta de gastar, que gosta, quando vai viajar, de efetivamente gastar, trazer o seu dinheiro para o país, para a cidade, para o local onde está fazendo turismo. Então, é de uma burrice tremenda, né? E eu espero que, no pós-pandemia, a gente precisa pensar em estratégias. Eu acho que tanto a sociedade civil, de dialogar com aqueles municípios que, efetivamente, como São Paulo, é o caso de São Paulo, né, que eu espero que continue a ser, né, vamos ver agora o que vai acontecer, mas que continue sendo o lugar onde os LGBT sejam muito bem recebidos, muito bem-vindos, e que a gente, por exemplo, a Aliança, eu faço parte da Aliança Nacional LGBTI. A Aliança está fazendo uma série de cartilhas para várias situações, assim. Uma delas é para a área de turismo, né, onde até quem está coordenando é o Ricardo Gomes. E é uma cartilha específica para o turista, é uma cartilha onde tem ali um pouco dos conceitos, né, para quem não conhece os conceitos, a comunidade LGBT, e também com situações específicas Excelente. Do turismo, que é uma forma também, eu acho importante que a sociedade civil se engaje nisso, né? A gente tem que cada vez mais estar engajado, procurar dialogar não só com o poder público, com os órgãos, mas também entre nós a gente fazer o nosso papel de tentar estimular esse turismo que é rechaçado por quem deveria ser o primeiro a estimular. Posso pegar só um gancho? O gancho era com você agora, mas pega o seu que eu jogo o gancho depois. Tá. É porque, assim, usando a colinha, né? Então, falando do que a Heloísa falou, da questão de ser uma burrice e não pensar nesse turista, a gente tem uma pesquisa de 2014 feita pela Rio Tour só sobre a questão da participação desse turista LGBT no Carnaval do Rio, né? E apontando que 30,75% eram responsáveis pela receita da cidade maravilhosa nesses 5 dias de carnaval. E a própria pesquisa aqui, feita pela SP Tours, pelo Observatório de Turismo, na parada do ano passado, 2019, aponta que houve aqui uma arrecadação durante o período da parada, em torno de 400 milhões para os cofres públicos. No Rio de Janeiro, em 2014, 461 milhões. Né? Então, pensando em retomada de economia, olha o que é o número desse turismo, né? Que gera de empregos, né? Com certeza. E olha, é o que eu falei, são pesquisas feitas por órgãos oficiais. Isso. Eu lembro que em 2006 não tinha pesquisa, eu era coordenador do município, e aí a gente fez com voluntários. Olha só, aproveitando isso da sua experiência como coordenador do município neste período, algum projeto você acha que não foi tocado daquela época, se perdeu, poderia ser reativado, algo muito importante naquele período, que ficou por algum motivo? Eu acho que tiveram alguns projetos. As pessoas me acusavam dizendo que eu era muito coxinha porque eu pensava muito na questão do turismo. Mas eu sempre vi o turismo, a cultura e a educação como áreas de transformação. E acho que era um jeito, inclusive, de transformar a mentalidade das pessoas. E por isso a gente investia nessa questão. A gente não pode beijar, não pode abraçar. Por exemplo, quando eu olho para aqueles projetos, a gente tinha um projeto que era fazer sempre no aniversário de São Paulo uma virada cultural LGBT. E não foi feito mais. Sempre por quê? 25 de janeiro. Do 24 para o 25. Era uma forma de você ter outras datas que não só a parada. Para trazer esse público. Né? Então, lotava de gente o Anhangabaú. A gente fazia no Anhangabaú. Lotava de público o Anhangabaú. É um jeito de você estimular, inclusive, a rede hoteleira, enfim. A própria Central de Informação ao Turista,
que a gente fez e que, infelizmente, não tem mais. E o que eu acho primordial e que, para mim, foi uma perda para a cidade, nós tínhamos um guia que falava sobre a questão do turismo LGBT, na cena noturna, hotelaria, e era um guia bilíngue, assinado pela SP Tours, né? Tinham mapas das regiões, com o que tinha em cada região, e hoje não tem mais. Então, o turista chegava, ele tinha minimamente um guia em inglês para se orientar pela cidade, né? E não ter isso, a pessoa fica sem essa informação. Eu acho que ela é necessária. Verdade. Agora, para a gente ir para a parte final, para ambos, a pergunta, tratando de destinos nacionais, na avaliação de vocês, no Brasil, quais os destinos que vocês destacariam, além de São Paulo, que já foi muito citado aqui, que vocês destacariam como a adoção de políticas, ações público-privadas que poderão melhorar aí a sua hospitalidade, o bem receber ao longo dos anos, por força dessas ações que vocês sabem que são adotadas nesses estados brasileiros? Quer começar? Olha, o Rio teria que ser antes do Crivella. Acho que com o Crivella o Rio perdeu muito nessa questão, né? Mas eu imagino assim, que eu vejo, pelo trabalho que é feito, Fortaleza, né? Que eu acho que é um destino que trabalha muito bem essa questão, a questão das políticas públicas. Recife também tem trabalhado muito fortemente. Salvador, mas a gente sempre tem ali um problema, talvez, de você focar mais nessa formação, porque a gente ainda sabe que existem lugares, enfim, que você pode não ser tão bem atendido, né? De uma maneira geral. Exatamente. Então, assim, eu acho que, como hoje, os principais, para mim, Fortaleza e Recife. Florianópolis, nem pensar, porque com o atual governador de Santa Catarina, fuja de lá, entendeu? Infelizmente, foi um retrocesso. Florianópolis já sediou um GLTA e hoje nós temos esse governador ali. Eu iria na mesma esteira, mesmos lugares que o Cássio citou. Também, eu acho que Rio de Janeiro, antes do Crivella, eu acho que é uma esperança muito grande de retomar esse turismo LGBT agora, se o Crivella, com a mudança, né? Independentemente, não sendo o Crivella, acho que é uma grande oportunidade de retomar o Rio, do que era, né, aquela pujança que era o Rio de Janeiro antes do Crivella. E eu acho que São Paulo, né, a gente também não pode deixar de falar, né, da gente. E Salvador, eu acho que é um lugar assim, que também é um lugar que eu acho que o LGBT ele é bem acolhido, pelo menos um carnaval assim, as pessoas nunca reclamaram, os LGBTs quando vão para lá sempre são bem acolhidos. E Recife, como o Cássio citou, então mais ou menos nos mesmos lugares. E eu só queria assim, sei que a gente está encerrando, só lembrar do turismo para as lésbicas, né? Como lésbica eu não posso deixar de puxar a sardinha para o meu lado, né? A gente não pode achar que é só turismo para LGBT, para gay, principalmente, de 25 a 50 anos ou 60 anos, que gostam. Não, a gente tem que pensar para o turismo. Hoje a gente tem famílias homoafetivas, né, que querem fazer turismo, que querem se sentir acolhidas como família, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar, acho que as agências de turismo, os hotéis também têm que ter esse olhar para esse tipo de famílias, novas famílias que nós chamamos, que também querem fazer turismo e se sentirem acolhidas com seus filhos, com suas filhas, né, com as suas famílias. Excelente, excelente. Políticas públicas são fundamentais, é a conclusão que a gente chega, espontaneamente falando, não por força, às vezes, de busca de amparo na justiça, e segurança pública também, né? Porque é muito importante que a gente tenha esse aparato. E a assinatura dos órgãos oficiais. Eu vou sempre bater nessa tecla. Sim. Sem a assinatura dos órgãos oficiais, fica aparecendo fake news. Então, assim, Perfeito. É importante que o órgão oficial assine embaixo de todas essas ações. Excelente. Assina embaixo, exatamente. Excelente. Obrigado, Heloísa. Obrigado, Cássio.
Bom, tá aí, tá dado o recado. Muito obrigado, Cássio, João e Heloísa, por dividirem conosco todo esse conhecimento. Espero que esse painel tenha inspirado as nossas autoridades sobre a importância de políticas públicas para o nosso setor. E se você tem alguma sugestão ou opinião, pode comentar, a gente vai adorar essa interação. E lembre-se, se você tiver alguma pergunta para alguns de nossos convidados, os contatos já estão aqui no descritivo desse vídeo. E agora vamos até Fort Lauderdale, na Flórida, esse destino maravilhoso que apresenta o Fórum de Turismo LGBT há 4 anos. É com você, Richard Gray. Hello everyone, my name is Richard Gray, Senior Vice President of Diversity and Inclusion with the Greater Fort Lauderdale Convention and Visitors Bureau, also known as Visit Lauderdale. I do believe that we are all here to leave the world better than we found it. My travel leadership began in 1991, 29 years ago. It has been a privilege and an honor to have become one of the global leading voices in this platform. I am especially passionate and proud to represent Greater Fort Lauderdale, and I am especially proud to call Fort Lauderdale my home. Greater Fort Lauderdale is one of the most diverse counties in the United States. We are a minority-majority county. We have more people of color, more Latinos than white people. People from over 170 countries, speaking more than 147 languages, call Greater Fort Lauderdale their home. Greater Fort Lauderdale wanted to change the conversation when we embarked on our LGBT+ initiative in 1996, 24 years ago. We developed a strategy that has subsequently progressively evolved as our confidence and courage grew and as we continued to push the envelope, not only in educating the LGBT+ community, but also allies and the general community at large. We professed that accepting and welcoming all travelers to Greater Fort Lauderdale was paramount if we were to maintain our status as global thought leaders in the travel industry. Greater Fort Lauderdale prides itself on its inclusion, equity, and diversity. It is an integral part of our pulse and our personality. We are a vibrant community. It is our core essence and who we are as a community. We want all visitors to Greater Fort Lauderdale to experience a warm welcome, to feel safe, respected, and accepted. We want to lead, educate, elevate, motivate, inspire, and make a global change and difference. As COVID-19 increases globally, we continue to look optimistically ahead. The safety and well-being of our residents and visitors is unquestionably our top priority, and the entire destination is committed to this. We do want our visitors to enjoy a change of scenery while having peace of mind. Here is a new video that we recently released.
Research is showing the most important thing for visitors considering travel in the next few months is assurance that the hotels and businesses in the area they visit are focused on safety, procedures, and cleanliness. We developed the Visit Lauderdale Safe and Clean Pledge, a voluntary pledge that states they will adhere to CDC guidelines, wear masks, and follow other established procedures. We now have over 350 area businesses sign up for the pledge. We are still encouraging all businesses, especially those in attracting visitors, to take the pledge and display the posters that we are providing at no charge. We're also listing all businesses that take the pledge on our website, sunny.org. We are now in stage 1 of our recovery plan, where we focus on Florida and the drive market. Now our marketing efforts are shifting to stage 2, expanding digital advertising and beyond. Our primary focus will predominantly be the United States. 2021 will be a recovery year, but we are optimistic about the future of travel and the tremendous growth and resilience of our hospitality partners and our community. Despite this unprecedented time, we have lots of great growth in Greater Fort Lauderdale. Hotel Marin on Fort Lauderdale Beach, part of the Hilton Curio Collection, is now scheduled to open in December, and the AC Hotels by Marriott Fort Lauderdale Beach will open in January of 21. Our $1 billion convention center expansion continues. Phase 1 opens October 2021 with 350,000 square feet of contiguous exhibit space. Full completion is predicted for 2024. This sensational venue will be even bigger and better, with a total of 1.2 million square feet of meeting space, including 65,000 square foot ballroom, a new expansive waterfront plaza, new dining concepts, enhanced water taxi access, and an 800-room headquarters hotel. As you can see, we are experiencing tremendous growth, and this speaks volumes to the positive outlook for our destination. Greater Fort Lauderdale has evolved into a cosmopolitan and authentically diverse and welcoming place for all visitors. Now, I'd like to circle back on LGBT+ initiatives that launched during this pandemic. This unprecedented time has allowed me the personal opportunity and given me time to be more thoughtful and time to focus on our creative efforts. It has always been so important for me personally and professionally to spread awareness of Greater Fort Lauderdale as an authentic and inclusive destination. This summer, we launched our new Celebrate You campaign, which is a global first. It is our best campaign to date and underscores Greater Fort Lauderdale's diverse community and welcoming vibe. In this campaign, Greater Fort Lauderdale is dedicated to being a destination where all people are welcomed, regardless of religion, gender, gender expression, body size, race, or disability. We are celebrating everyone,
We celebrate you. As part of this campaign, we also added black and brown to the pride colors to show, especially in this current political climate, our commitment and belief in the black and brown community. We are the first DMO to add these colors to our flag. I am so proud of taking this bold step, which we know is the right thing to do. Here are a couple of our new ads. We were the first destination in the world to launch a transgender campaign in 2015. Our latest campaign, Celebrate You, includes trans, non-binary, disabled, lesbian, black, and gay. It is truly historic. We truly welcome everyone together under the sun. We welcome everyone who shares in our culture of acceptance. We are open and ready to welcome you with open arms and open hearts. The icing on the cake, for me, has been to see the impact my work has had on the global LGBT+ community. You simply can't be invisible. Visibility creates awareness, and awareness leads to acceptance, and acceptance ends discrimination. This is my daily mantra. Our choices determine everything. Our compassion and love for each other are all that matter. Muito obrigado, Richard, e parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz à frente do turismo LGBT mundial. Com certeza, Fort Lauderdale estará nos esperando de braços abertos depois que tudo isso passar. E agora, vamos comigo até a Argentina? Nossa vizinha querida é a porta do turismo LGBT na América Latina e tem muito a oferecer aos nossos turistas. Vem com a gente! Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Meu nome é Natália Pisoni e sou coordenadora do Mercado Brasil no Instituto Nacional de Promoção Turística da Argentina, o INPROTUR. Para nós é uma honra participar mais uma vez deste evento importantíssimo para o segmento LGBT. Hoje vamos a convidar a todos vocês, a todas vocês, a fazer uma viagem pela Argentina, esse país onde todos são bem-vindos e bem-vindas. Um país diverso, inclusivo, aberto, que vai lhes oferecer experiências inesquecíveis, sem dúvida. Mas hoje eu quero apresentar a duas pessoas muito importantes para nós. Uma delas é Mercedes Blasi, minha colega do INPROTUR, a coordenadora do segmento LGBT no INPROTUR também. Olá, Mercedes. Hola Natalia, bienvenidos a todos. Gracias. E Pablo Nogueira, o presidente da Câmara Argentina LGBT. Olá, Pablo. Oi, gente. Obrigado pelo convite. Muchas gracias. Obrigada a você pela participação. Eles são, a verdade, pessoas muito importantes para nós. Estão sempre fornecendo, né? Estão sempre puxando juntos pela promoção e desenvolver as ações LGBT lá no Brasil. E hoje vamos viajar então um pouquinho, vamos fazer uma viagem, né, Pablo, Mercedes, por uma Argentina diferente e diversa. Temos aí as 6 regiões da Argentina, as 6 regiões turísticas da Argentina, e vamos viajar um pouquinho por a maioria delas, acho que por todas elas, né? Então, sejam bem-vindos mais uma vez, boa viagem, Mercedes, Pablo. Bueno, y en esta presentación de Argentina LGBT, primero contarles que la Argentina, nuestro país, ha tomado la diversidad como una política de Estado, además de todos los derechos que fueron ganando terreno en términos de igualdad. También hemos tomado a la diversidad con responsabilidad
Creemos que eso hace que nos prepare para recibir a todos los viajeros y viajeras LGBT con mucho respeto y con mucho amor, como nuestra marca lo manifiesta por el mundo. Y este trabajo hubiera sido imposible, este trabajo de posicionamiento de la Argentina como un país seguro para el colectivo, si no hubiéramos hecho un trabajo en conjunto con la Cámara LGBT de Argentina, para poder promocionar en el exterior y también para poder sensibilizar internamente en todo nuestro territorio a todas las regiones que lo componen. Así que le doy la bienvenida a Pablo De Luca nuevamente, que va a ser quien nos lleve por este viaje y esta hermosa presentación, el presidente de la Cámara Argentina LGBT. Bienvenido, Pablo. Gracias, Mercedes. Gracias, Nati. Y muchas gracias, muito obrigado, por invitarnos una vez más a compartir lo que Argentina tiene para ofrecer a viajeras y viajeros del colectivo LGBT. Estamos muy orgullosos en este trabajo de más de 10 años, junto a la Red Federal de Turismo LGBTIQ de Argentina, que coordinamos desde el Improtur y desde CESEGLAR, haciendo de este trabajo un trabajo realmente federal, donde todos los destinos comparten parte de la estrategia, de la promoción y de la formación. Hoy los voy a invitar y las voy a invitar a un recorrido rápido por las 6 regiones. Arranquemos con el litoral. Vamos a comenzar con Rosario, una ciudad a 3 horas de Buenos Aires, una de las ciudades más verdes de nuestro país y cuna de los derechos LGBT. Allí se hizo por primera vez el primer matrimonio entre 2 turistas no argentinos. Con íconos como el Monumento a la Bandera, y una ciudad que vive de cara al río, donde la playa, los deportes, el sol y el río son protagonistas al lado de uno de los destinos urbanos más importantes de la Argentina. Y que además es quizás una especialista en turismo para la familia LGBT. Es uno de los lugares mejor preparados y que hacen de la visita familiar una experiencia única. Después, Entre Ríos y Gualeguaychú, algo que nos conecta, el carnaval y la fiesta de disfraces, uno de los eventos más importantes que sucede en Paraná, en la capital de Entre Ríos. Las termas que hay en Colón, en Villa Elisa, donde se celebran eventos LGBT como la Primavera Diversa. Y pasemos a su vecina provincia, a Corrientes, con esteros de Liberá y uno de los humedales más grandes del mundo, una de las reservas naturales más importantes de nuestro país. También algo que nos conecta con ustedes y que conecta a esta región, el carnaval correntino. Otro de los fenómenos increíbles que invitamos a que conozcan. Y el deporte, que no podía quedar fuera de esto, el deporte con el Torneo Nacional por la Inclusión. Muy cerquita, la provincia de Formosa, que también se suma a esta movida y que nos invita a conocer su belleza natural con el Bañado La Estrella, un lugar único de la diversidad natural. Y algo que compartimos con ustedes, las Cataratas del Iguazú. Una belleza natural de 275 saltos de agua, parque nacional. Podemos visitarlo a cualquier hora y es algo que nunca nos vamos a olvidar en la vida. Y algo que valora muchísimo visitantes LGBT de todo el mundo, especialmente cuando vienen desde el Brasil, es las visitas a nuestras comunidades guaraníes. Y es un destino especial también, como hablábamos con Rosario, para nuestras familias, para las familias LGBTIQ. Vamos al norte, otro de los destinos que prefieren brasileñas y brasileños LGBT cuando nos visitan. Paisajes sacados parecen de otro planeta. Salta, uno de los destinos preferidos, con su gastronomía, con sus vinos, con experiencias únicas, como puede ser el Tren de las Nubes a 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar en San Antonio de los Cobres, la Ruta del Vino, los vinos de altura, Tucumán, una provincia muy cerquita, que comienza a desarrollar el turismo LGBT y que además es la cuna de la independencia argentina. Allá también podemos ver sitios arqueológicos del siglo IX, como la ruina de la ciudad sagrada de los Quilmes.
Y en esa misma provincia tenemos la elección nacional Drag Queen de Argentina. Cada año se elige a la reina drag, los 9 de julio. Provincias como La Rioja y su Parque Nacional Talampaya, o Santiago del Estero, un centro termal especial, con esa especialidad que la verdad merece la pena visitarlo. Jujuy y su Cerro de 7 Colores, uno de los destinos preferidos también de visitantes LGBTIQ de Brasil. Y también, aparte de esto, Catamarca, probablemente una de las provincias menos conocidas, que también se comienza a posicionar paso a paso en nuestro segmento LGBT. Hay lugares como el campo de Piedra Pómez, las dunas de Tatón. De verdad, es un imperdible para quienes ya conocen muchos lugares argentinos, comenzar a conocer esos otros lugares mucho menos conocidos y a la vez increíbles. Cuyo, y cuando decimos Cuyo piensan en Mendoza, además de San Juan y San Luis, y también pensamos en Malbec, en los vinos argentinos. Pero más allá de los vinos, más allá de una gastronomía increíble, Mendoza tiene una vida nocturna y un entretenimiento propio. Así que cuando la pandemia lo permita, sabemos que más allá del vino, más allá del turismo de aventura, también tenemos una vida nocturna increíble para disfrutar. Y una prueba de ello es que cada año se celebra la vendimia, que es la vendimia LGBT o vendimia para todas y todos. Otro evento donde 8.000 o 9.000 personas argentinos y de la región nos visitan especialmente. Después San Juan, donde también tenemos sitios increíbles como el Parque Nacional Ichigualasto, y que también tiene una fiesta propia, que es la Fiesta Gay del Sol. Otra de las fiestas que estamos viendo si se confirma para 2021 o si será un poquito más adelante. Vamos a la Patagonia, y cuando pensamos en la Patagonia, brasileños y brasileñas conocen nuestra nieve, conocen nuestros glaciares, nuestros lagos, y ya son asiduos visitantes de nuestra región. Y Bariloche y chocolate son a veces un sinónimo, porque irse de Bariloche sin probar esto, la verdad, lo mismo que sucede con nuestra gastronomía. La gastronomía patagónica, de la mano de la nieve, de la mano de nuestra Patagonia en Bariloche, es otro imperdible. Y lugares únicos. Yo les puedo asegurar que cada día son más los circuitos donde no vamos a olvidarnos nunca de esos lugares hermosos que se conocen en Bariloche y en la región. Nos vamos ahora a la provincia de Chubut y allí vamos a hablar un poquito de Puerto Madryn, donde el avistaje de ballenas que vienen a dar a luz es prácticamente a metros de la costa, algo único en el mundo, donde se celebra el orgullo en el mar, con kayaks, donde podés además tener una experiencia de nadar con lobos de mar salvajes. Y nos vamos ahora sí, al fin, a los glaciares, a Calafate, otro de los destinos preferidos. Cada año, cuando organizamos los eventos de turismo LGBT, la mayoría quiere conocer estas maravillas. Y por último, el fin del mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego, donde además es la puerta de acceso al territorio antártico, una de las experiencias que cada día son más requeridas y donde cada año recibimos más y más grupos LGBT específicos para conocer esto. Vamos a dejar para el final a la región del centro, que es la región de Córdoba, donde podemos resaltar la manzana jesuítica, un complejo del siglo XVII, con iglesias, claustros, el campus original de la universidad. Es una de las universidades más antiguas, una ciudad gigante con 1,5 millones de habitantes, la segunda más grande de Argentina, y con una vida nocturna también muy especial. Es la ciudad preferida de los ursos. ¿Qué más podemos decir? Atractivos naturales, un montón. Y un punto especial sobre el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza que se celebra también en Córdoba en octubre, donde tiene un área específica LGBT. Y para el final dejamos un poco lo que quizás conocemos más, que es la provincia de Buenos Aires, el turismo de estancia, un poco del Tigre, acá cerquita, 30 minutos de Buenos Aires, una de las ciudades, Mar del Plata, la más visitada por el público LGBT argentino, y Pinamar, otra de las ciudades de la costa, donde quienes eligen el mar y la playa encuentran una comunidad que participa. Y dejamos la ciudad de Buenos Aires, como les decía, su arquitectura, su cultura,
un poco de los grandes eventos LGBT. Aquí solo a modo de ejemplo ponemos la Marcha del Orgullo en la primera semana de noviembre, pero también su cultura, su arte y también la naturaleza a pocos minutos y el deporte. Los invitamos entonces para la próxima edición de She-Network, que es el evento de turismo LGBT, el próximo agosto de 2021, y que no se pierdan y que no dejen de planear con deportistas brasileños y brasileñas participar de los LGBT Games Buenos Aires 2021. Son muchísimos los equipos que sabemos que están integrando ya este evento y cruzamos los dedos para que se pueda lograr y que la pandemia permita llegar a esto. Con esto y con la campaña Amor y Punto, queremos agradecerles por acompañarnos a recorrer un poco de nuestra Argentina y los esperamos a todos y a todas con los brazos abiertos. Que gostoso, né, gente? A Argentina e Fort Lauderdale são destinos incríveis. Se você é um agente de viagem, pode oferecer esses destinos para os seus clientes LGBT. Com certeza eles terão viagens inesquecíveis. E se você é um turista LGBT e ficou com vontade de conhecer tanto a Argentina quanto Fort Lauderdale, visite o nosso site do Fórum de Turismo LGBT, porque lá temos uma lista completa com agências especializadas no nosso segmento. Escolha a sua e boa viagem! Pessoal, e assim a gente termina o nosso 4º programa do Fórum de Turismo LGBT do Brasil 2020. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado desse conteúdo e lembre-se de compartilhá-lo para que a gente possa chegar até mais pessoas. Te vejo amanhã no nosso último programa, onde vamos falar sobre marcas com propósito social. Tchau, até lá!